A trilha sonora da minissérie Labirinto já está à venda em CD Som Livre. Nova linha Lumina Sempre Toshiba. A única com controle remoto luminoso em todos os TVs. Sempre Toshiba informa a hora certa. Jornal da Globo. Oferecimento Bank Boston. Simplesmente primeira classe. Jornal da Globo, com Lilian Vitifib. Boa noite. Hoje foi o Dia Mundial de Combate à AIDS. No Brasil, os médicos estão cada vez mais preocupados com a velocidade com que a doença se espalha entre as mulheres. Segundo uma pesquisa da Universidade de São Paulo, 71% das que têm o vírus mortal foram contaminadas pelo marido ou namorado. Em todos os casos, a paixão já durava mais de um ano. A AIDS já é a segunda causa de morte de mulheres entre 20 e 50 anos. Uma ameaça mesmo para as casadas, que muitas vezes nem sabem que estão correndo risco. É muito difícil para uma mulher casada, principalmente aquelas que já estão há muitos anos casadas, saber se o seu parceiro tem relações fora do casamento e podem trazer esse vírus para dentro de casa e com isso contaminá-las. Esta mulher frequenta um grupo de apoio a pacientes de AIDS. Ela teve muita sorte. O marido é portador do vírus há 9 anos e ela não foi contaminada. No momento que ele chegou com o resultado, ele me disse que se eu quisesse separar dele, que tudo bem. E eu disse que não. Disse que não, que a gente ia junto até o fim. Com apenas 28 anos, esta mulher luta contra a doença e o preconceito. O marido morreu de AIDS e mesmo assim ela não teve coragem de fazer o exame. Só aceitou depois da primeira infecção e de perder uma filha recém-nascida. Hoje ela namora e o companheiro não tem AIDS. A gente namora, a gente se beija, a gente sabe, se abraça, dorme junto. Ele não tem medo, ele superou isso, né? Hoje, para cada 2 homens, uma mulher é contaminada. Há 14 anos, essa proporção era de 70 homens para uma mulher. 7 em cada 10 soropositivas foram infectadas pelos parceiros com quem mantém uma união estável de pelo menos 1 ano. E apesar da evolução no tratamento, vários fatores contribuem para agravar o problema. A falta de diálogo, o preconceito e o medo de enfrentar a doença. Não importa como você pegou. O importante é tratar, né? Porque eu acho que todo mundo é ser humano e ser humano, sei lá, tem direito a viver, sim, da melhor maneira possível. O Brasil começa a produzir 2 remédios para a AIDS que até a semana passada eram importados. As drogas estão saindo prontinhas de um laboratório em Pernambuco. Zalcitabina e lamivudina. Esses são os mais novos medicamentos fabricados pelo Laboratório Farmacêutico de Pernambuco. Vem se juntar a uma lista de outros 5 remédios que o Lafep fabrica desde 95, todos usados no tratamento da AIDS. A produção é de 41 milhões e 700 mil comprimidos desses por ano, o que representa um faturamento de quase 50 milhões de reais. A produção é vendida ao Ministério da Saúde, que repassa os medicamentos às secretarias estaduais. Os comprimidos chegam gratuitamente às mãos dos pacientes em tratamento nos hospitais da rede pública. Os remédios também são vendidos por encomenda através do Disque AIDS e entregues em qualquer parte do país. Os preços do Lafep chegam a ser até 70% mais baixos que os do mercado. O atentado à bomba que arrancou a mão direita de uma professora na terça-feira da semana passada no Rio pode ter sido vingança de um aluno repetente. A professora Maria de Fátima Pascarelli prestou depoimento ao lado do marido. Ela vai pedir indenização na justiça porque há 2 meses a escola não avisou a polícia que uma outra bomba havia sido encontrada no carro dela. Segundo o delegado que cuida do caso, o principal suspeito agora é um aluno repetente de 18 anos. No prédio onde ele mora, 3 bombas explodiram recentemente. Camelôs se acorrentam e fazem greve de fome no centro de São Paulo porque não gostaram do novo local das barracas escolhido pela prefeitura. Alguns passaram mal e foram medicados na rua mesmo. 9 ambulantes já desistiram do protesto.
Um rapaz de 15 anos morre em Minas depois de levar um golpe numa roda de capoeira. Um amigo diz que ele desmaiou na hora porque o golpe foi muito violento. O professor alega que o aluno era cardíaco. A família nega e culpa a escola. As perigosas abelhas africanas invadem um apartamento em Porto Alegre e expulsam os moradores. Elas serão retiradas por um apicultor agora à noite, quando ficam mais calmas. As falências e concordatas voltaram a aumentar na cidade de São Paulo. Em comparação a novembro de 97, as falências cresceram 7,4% no mês passado e as concordatas 60%. Segundo a Associação Comercial de São Paulo, a culpa é inteirinha do choque dos juros. Um outro item da pesquisa chamou a atenção da associação. O número de pessoas que limparam o nome no SPC aumentou 80% em relação ao ano passado. E dessas, 60% estão decididas a voltar a enfrentar o crediário, de preferência com um cheque pré-datado. Assim, só por curiosidade, uma empresa especialista em orçamentos e finanças pessoais resolveu ver qual é a diferença de preço hoje entre um empréstimo aqui no Brasil e outro com objetivos idênticos nos Estados Unidos. O resultado foi uma surpresa. A diferença é muito maior do que todos pensavam. Aqui no Brasil, um empréstimo pessoal de $10 mil pode custar 6% ao mês. Dá mais de 100% ao ano só de juros. Nos Estados Unidos, o mesmo empréstimo é liberado, acredite, por uma taxa de 0,68% ao mês. Dá 8,5% ao ano. E as más notícias não param por aí, não. O Centro Brasileiro de Orientação de Finanças Pessoais fez mais e mais contas. Supondo-se que a dívida não tenha sido amortizada ao longo de 5 anos, o saldo do brasileiro estará 22 vezes maior do que o saldo calculado pelo Banco Americano. E a dívida, que aqui terá se multiplicado para $330 mil, será, depois de 5 anos, de $15 mil nos Estados Unidos. Quer saber como ficaria a situação depois de 10 anos? Uma dívida quase 500 vezes maior aqui do que na América. Em números, o americano terá um saldo devedor de $22.600. Já o brasileiro, se tiver sobrevivido, estará devendo inviáveis $10.760.000. A Boeing, maior fábrica de aviões do mundo, vai demitir 48 mil nos próximos 2 anos. A Boeing alega que a produção caiu porque o tráfego aéreo internacional diminuiu muito depois da crise da Ásia. Os efeitos sociais dessa crise da Ásia, que estourou há 1 ano, continuam se espalhando pelo mundo. São perversos, dramáticos e não deixam de ser um aviso importante para o Brasil, que sofreu um forte ataque especulativo neste 2º semestre. Na Coreia do Sul, que enfrenta forte recessão, pais desempregados estão largando os filhos em orfanatos. A crise econômica chegou muito cedo na vida de alguns coreanos em Seul. Pais desempregados abandonam os filhos, prometendo voltar assim que conseguirem um emprego. O índice de desemprego subiu de 4% para 8,5% e pode chegar a 10% no ano que vem. A economia do país vai encolher 6,5% este ano. Em 99, não deve crescer nada. Mais um dia no orfanato de Seul. Mais uma criança abandonada pelos pais e acolhida por outras na mesma situação. A diretora do orfanato diz que nunca esteve tão sobrecarregada. A instituição vive de doações e dificilmente consegue famílias que adotem as crianças. Na cultura coreana, os laços sanguíneos têm muita importância. A família Kim é uma exceção. O filho mais novo foi adotado este ano. O Fundo Monetário Internacional diz que o pior já passou. A recuperação econômica deve começar no fim do ano que vem. As crianças do orfanato de Seul não sabem o que é economia, crise ou desemprego.
mas estão pagando caro pela confusão do mundo adulto. Veja daqui a pouco no Jornal da Globo. Os torcedores do Internacional de Porto Alegre se enchem de esperança. Agora, um banco é que vai cuidar das contas do clube. Confusão entre os sacoleiros no primeiro dia da declaração de bagagem exigida pela Receita. Na última hora, servidor público aposentado de baixa renda fica isento da Previdência. E a seguir, o general Pinochet vai na marra para uma casa alugada em Londres. Ele foi expulso do hospital. O imposto de renda pega mais uma faixa. O aposentado do setor privado que já passou dos 65 anos. Os guerrilheiros fazem a Colômbia tremer. Eles atacaram 2 cidades, pararam estradas e mataram 11 pessoas. Um homem mobiliza uma cidade para achar a filha desaparecida e depois confessa que matou a menina. Boa notícia para quem faz tratamento para engravidar. Uma nova técnica diminui o risco. Hoje em Intercine, um grupo de sobreviventes de um acidente aéreo enfrentando um verdadeiro inferno abaixo de zero. Baseado em fatos reais. Pesadelo no Ártico, com Richard Chamberlain. Hoje, depois do Jornal da Globo, em Intercine. Amor, tá na hora de desligar. Ah, desliga você primeiro. Ah, amor, eu não consigo. Tá bom, eu vou desligar. Mas manda um beijinho antes. Já tô com saudade. Eu também. Vamos fazer assim? Eu vou contar até 3, depois eu desligo. Tá bem, mas começa com meio. Tá. Meio. 1, 2, 3 e... Ah, desliga você primeiro. Oh, não, desliga você. Ah, desliga você primeiro. Oh, não, desliga você. Ah, desliga você primeiro. Oh, não. You say goodbye and I say hello. Hello, hello. Don't know why you say goodbye. I say hello. Hello, hello. Don't know why you say goodbye. I say hello. Hello, hello. I don't know why you say goodbye. I say hello. Viajar para Miami deste jeito é coisa do passado. Bem-vindo ao futuro. Apoios para cabeça e pés. Vídeos individuais. Poltronas que reclinam muito mais. E poltronas que viram camas. Airbus Latam para Miami, o avião mais moderno do mundo. Tecnologias e novo design. Pinte seu autorretrato. Nova maquiagem Natura. Arte é expressar quem é você. O percussionista do grupo Olodum, Josenilton de Souza Teixeira, conhecido como Zoião, morreu hoje por causa de um choque elétrico em Salvador. O choque aconteceu quando ele, molhado depois do banho, encostou num freezer. Zoião tinha 22 anos, atuava no Olodum há 10 e era mestre da banda reggae. Já já o Congresso vai ter uma coleção. Chegou hoje uma nova proposta de reforma tributária, que, se for aprovada, vai tirar mais dinheiro dos velhinhos e dar menos a estados e municípios. Pelo texto do governo, o imposto de renda sobre os salários pagos pela União não vai mais ser repartido com os estados e municípios. Como num passe de mágica, a provisória CPMF se transforma em permanente e o dinheiro do imposto sobre os cheques não é mais exclusivo da saúde. A reforma tributária acaba com os impostos sobre exportações. Cria um imposto que eles chamaram de seletivo, concebido para incidir sobre bebidas, cigarros, combustíveis, telecomunicações, energia elétrica e tudo o mais que se considerar produto supérfluo. Permite que o contribuinte do ISS desconte o que pagou desse imposto municipal
do novo ICMS. Fixa uma só alíquota do novo ICMS para todos os estados. Ele substituiria o IPI, a COFINS, o PIS e a contribuição sobre o lucro das empresas, que só seria mantida para os bancos. Cria um adicional ao ICMS destinado à Seguridade Social. Dá aos estados e ao Distrito Federal o poder de tributar a propriedade rural. Acaba com a isenção no imposto de renda que a Constituição garante aos pensionistas e aos aposentados do INSS que já passaram dos 65 anos. Casais que fazem tratamento de fertilidade e que hoje acabam enfrentando gravidez de alto risco, com 5, 6 e até 7 bebês, vão poder recorrer a uma nova técnica, mais segura. Na fertilização in vitro conhecida, os embriões se desenvolvem fora do útero durante 3 dias. Agora serão 5 dias. Eles vão ficar mais fortes e depois basta implantar 1 ou 2 no útero para garantir a gravidez. Um estudo da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, conclui que um novíssimo aparelho, o CAT Scan, é 3 vezes mais eficaz que o raio-x para detectar o câncer de pulmão. O CAT Scan enxerga tumores menores e mais novos que o raio-x não vê. O estudo foi feito com 1000 fumantes. O caso Pinochet. A Espanha não vai desistir da extradição do general chileno. Pressionado a deixar o hospital, Pinochet é levado para uma casa alugada em Londres sob escolta policial. A transferência foi feita à noite para evitar tumulto. O hospital não queria mais o general lá. O ministro das Relações Exteriores do Chile, José Miguel Insulza, deixou a Espanha sem esperança de libertar o general, graças às suas habilidades diplomáticas. Guerra colombiana. Rebeldes atacam 2 cidades, interditam estradas e matam 11 pessoas, entre policiais e civis. A ofensiva acontece no momento em que o presidente Andrés Pastrana tenta romper o impasse nas negociações de paz com os guerrilheiros marxistas. Guerra Santa. Monges budistas que estudaram e rezaram a vida inteira pela paz pregam a violência na Coreia do Sul. Até coquetéis Molotov foram lançados no templo. Grupos rivais disputam a liderança da principal ordem religiosa do país. Um homem confessa ter matado a própria filha depois de mobilizar uma cidade inteira atrás da menina. Keila Kim, de 6 anos, desapareceu no feriado de Ação de Graças. Depois de 5 dias de busca, a polícia da Flórida descobriu que Richard Adams, o pai, matou a filha e escondeu o corpo. Acidente durante a visita do presidente alemão à Inglaterra. Na chegada da comitiva da rainha ao Palácio de Windsor, um cavalo se assusta e atira o cavaleiro no chão. Ele machucou o ombro e a coluna. Veja daqui a pouco o futebol globalizado. Um banco assume quase a metade do controle do Internacional de Porto Alegre. E a seguir, o ministro da Administração estava com medo de grampo e a Polícia Federal faz uma varredura nos telefones do Ministério agora à noite. Salvos por um triz. Cai o desconto da Previdência para o servidor inativo que ganha até 3 salários mínimos. Labirinto. Ricardo está cada vez mais envolvido por sua nova secretária. Não dá pra eu continuar mentindo pra mim mesma. Fingindo que eu não tô louca por você. E Paula aproveita para tentar conseguir provas contra ele. Valmir vai entrar naquele apartamento e abrir o cofre daquele infeliz. Amanhã, depois de Mulher. Labirinto. Estamos aqui na Itália para descobrir o verdadeiro segredo da cozinha italiana. Vem que nessa cozinha nós vamos descobrir. Colher de pau com um chapeuzinho vermelho. Esse é o segredo? O retrato da nona do lado da comida. Simpatia de plantinha atrás do quadro. Dimmi, qual é o segredo? Sempre il moglio. Solamente il moglio. Il moglio! Questo è il segreto, è il moglio. Você acaba de descobrir um segredo que nenhum italiano esconde. Eles usam molho Parmalat, o italiano legítimo. Sim, existe no Brasil. Chegou a nova loteria da Caixa, que é um show.
Prêmio da Sorte. São só R$3. Escolha seu número da sorte e pegue seu bilhete. Depois é só acompanhar e se divertir com o sorteio aqui na Globo aos domingos, a partir das 17 horas, com grandes prêmios em dinheiro. E você pode participar ao lado de um artista da Globo. Prêmio da Sorte. O show começa numa lotérica perto de você. O Centro de Atendimento Rápido Itaú Seguros é perfeito para todo tipo de motorista. Principalmente se for colega, barbeiro. Lá você leva o carro batido e na mesma hora sai com a ordem de serviço liberando o carro para conserto. E aí é sair numa das oficinas credenciadas. Eles dão descontos da franquia. Que você ainda paga em 3 vezes. Ou você pode optar por um carro reserva grátis por até 5 dias. Se você é barbeiro ou não, vai adorar. Copiar software é crime e agora está custando mais caro. A indenização pode chegar a 3.000 vezes o valor do software. Por isso, várias empresas correm um sério risco de fechar as portas. Muitos empresários foram presos em flagrante e podem passar até 4 anos na cadeia. Copiar software não vale a pena. Você ainda acha que vale? O governo desiste de cobrar a parte que caberia à previdência dos inativos e pensionistas que recebem até 3 salários mínimos, ou R$ 390. As viúvas de aposentados do INSS é que vão pagar esse pato. Por causa da isenção dos inativos que ganham mal, as pensões das viúvas vão encolher. O governo quer reduzir para 70% o valor da pensão recebida por viúvas de aposentados do INSS. O pensionista que tiver até 3 dependentes menores de idade poderá receber um adicional de 10% para cada dependente. A regra só vale para futuros pensionistas. O valor do auxílio-doença para quem se afasta do trabalho por mais de 15 dias também vai ser reduzido. Passa de 91% para 70% do salário. Outra decisão do governo. Escolas e universidades que cobram mensalidades deixam de ser filantrópicas e vão ter que pagar contribuição. Só continuam isentas as santas casas, as APAES e os hospitais que atendam de graça. É preciso que os seus empregados contem para levar para a aposentadoria com a contribuição patronal. No dia em que a Câmara aprovou o texto final da reforma da Previdência, o presidente Fernando Henrique aproveitou para criticar as chamadas aposentadorias privilegiadas. Essa maioria mais pobre acabou pagando por esses, aspas, direitos que eram privilégios, são ainda, que são basicamente concedidos a setores mais acomodados da sociedade. Os setores, digamos, mais acomodados da sociedade se aposentam mais cedo e com salários mais altos. Nesta quarta-feira vai ser votada a última medida provisória que falta para que a reforma da Previdência possa ser promulgada. A MP trata da aposentadoria do servidor público da União. O texto original prevê um desconto de 20% sobre o valor do salário que ultrapassar R$ 1.200. Antes disso, o desconto é de 11%. Mas para o servidor aposentado vai ser discutida uma nova proposta. Fica isento quem ganha até 3 salários mínimos. E a partir daí, seria aplicada uma tabela progressiva até o desconto máximo de 20%. Também se propõe isenção para o servidor aposentado com mais de 70 anos que ganha até 5 ou 6 salários mínimos. Para compensar essa isenção, a proposta dos líderes da bancada governista é cobrar a previdência dos pensionistas e militares da reserva. A ideia promete muita discussão nesta quarta-feira. Não pode haver uma discriminação de uns em relação a outros. A Polícia Federal fez uma varredura agora à noite nos telefones do Ministério da Administração à procura de grampos. E o presidente da Previ, Jair Bilac, depôs hoje no Rio de Janeiro sobre a escuta clandestina no BNDES. Ele disse que não vai se demitir, não. No Ministério Público do Rio de Janeiro, o presidente da Previ, Jair Bilac, prestou depoimento e negou qualquer tipo de conversa com o ex-presidente do BNDES, André Lara Rezende, que pudesse influenciar no leilão da Telebrás. Ele aproveitou para garantir que não está demissionário. O Trio Deliberativo está pedindo a tua saída, isso é verdade? Essa é mais uma das informações contraditórias e inverídicas que estão sendo colocadas. Isso não existe, eu desconheço isso dentro da Previ. Em Brasília,
a noite chega e a equipe da Polícia Federal investiga o gabinete do ministro Bresser Pereira, da administração. Os agentes procuram grampo nos telefones. O ministro Bresser suspeitou de escuta clandestina nos aparelhos. Isso é muito comum, não só no governo, mas no setor privado também. A coisa mais fácil do mundo, me dizem, é grampear. A desconfiança tomou conta da esplanada. Mas a varredura em busca de escutas ilegais, por enquanto, só vai ser feita no Ministério da Administração. No Ministério da Saúde, o ministro José Serra já imagina o que pode fazer para se defender. O ideal seria eu próprio gravar, para ter comigo a gravação verdadeira, para depois confrontar com as cópias que eventualmente circulem, né? No Congresso também existe preocupação. Na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, por exemplo, vai ser analisado um projeto que define penas mais severas para o crime de interceptação de comunicações. Muitos parlamentares estão evitando o telefone para conversas consideradas estratégicas. Hoje mesmo eu fui procurado por um líder que queria uma conversa mais privativa e ele me disse, só não pode ser pelo sistema telefônico, nós temos que conversar pessoalmente. O Palácio do Planalto evitou entrar na polêmica entre o senador Antônio Carlos Magalhães e o ministro José Serra. O senador disse que o presidente deveria controlar com mais rigor as brigas dentro do governo. Bateu duro no ministro da Saúde, José Serra, e criticou a criação do Superministério da Produção. Assim mesmo, o porta-voz Sérgio Amaral disse que Fernando Henrique viu na entrevista dada à Folha de São Paulo, várias referências positivas. Olá, Franklin Martins, a gente estava morrendo de saudade de você. Você faz muita falta aqui no Jornal da Globo. Tá bom. Agora vem cá, será que o presidente ou o porta-voz, sei lá, leu a mesma entrevista que a gente, hein? Lilian, se leu a mesma entrevista, leu com os olhos de quem não quer brigar com o senador de jeito nenhum. A entrevista de ACM, embora respeitosa, é duríssima em relação ao governo e ao próprio presidente. Afinal, com outras palavras, o senador disse que falta pulso ao Fernando Henrique. Como crítica, não é pouca coisa. O presidente do Senado bateu em Serra, mas também procurou acertar por tabela o governador de São Paulo, Mário Covas, que vem defendendo a criação de um superministério da produção. Na verdade, a briga de ACM é com os tucanos paulistas, de olho na eleição presidencial de 2002. Mas em termos imediatos é uma briga por espaço político dentro do governo, ou a gente está maluco? Não, sem dúvida é isso, Lilian. O PFL, que mais uma vez está jogando junto com o PMDB nessa briga de bastidores, chegou à conclusão de que a reforma ministerial precisa sair agora, em dezembro, e não em janeiro ou fevereiro. A ACM falou para dar o tom e para precipitar a reforma. Uma coisa que não aparece na entrevista, mas está incomodando a ACM, é o fato de Fernando Henrique, até agora, não ter dado apoio claro à reeleição dele, ACM, para a presidência do Senado. O PSDB está fazendo marola no caso e, até o momento, o Palácio do Planalto não cortou o mal pela raiz. A ACM quer arrancar logo do presidente uma declaração pública de apoio e agora tudo indica que vai conseguir. Veja em instantes como foi o primeiro dia do formulário exigido de quem chega do exterior. Deu confusão entre os sacoleiros. Os clubes de futebol sob a administração dos bancos. O Internacional acaba de entrar na nova onda e enche os gaúchos de esperança. Johnny Walker Red Label. Depois da escovação, o principal, Listerine. Listerine mata os germes que causam mau hálito, a gengivite e a placa bacteriana. Listerine, forte porque mata os germes.
e refresca o hálito. Caixa Econômica Federal apresenta no projeto Caixa Acústica Nana Caymmi, com o show Resposta ao Tempo. Teatro Sesc Pompeia, de 3 a 6 de dezembro. Quinta a sábado às 21 horas. Domingo às 18 horas. Os exames indicam que o estágio é inicial. Marta sempre se dedicou de corpo e alma aos seus pacientes. Mas agora, é ela quem precisa de ajuda. Você não está sozinha. Eu estou do teu lado. E todo mundo aqui vai te ajudar. Tenho certeza que você vai conseguir. Nesta quarta, depois de Torre de Babel, Mulher. Tempos modernos também no futebol. O Inter de Porto Alegre, um dos mais tradicionais times brasileiros, vai se transformar em clube empresa. O Banco Liberal fica com 49% das ações. Uma festa em um restaurante de Porto Alegre marcou o acerto entre o clube e o banco. O Inter vende 49% das ações da empresa a ser formada para administrar o futebol do clube. As duas partes não confirmam valores, mas a parceria prevê uma injeção de 15 milhões de reais por ano para o Inter investir no departamento de futebol. Com o reforço de caixa que o Inter pretende conseguir em 99, o torcedor já pensa em ver desfilar no gramado do Beira-Rio grandes jogadores consagrados que valem muito dinheiro. Afinal, sonhar não custa nada. Rivaldo. Oséia. O Edmundo. O presidente colorado garante que o Inter está fazendo um bom negócio. O Internacional vai criar uma empresa na qual ele irá colocar bens, marca e passe de atletas, e onde ele vai deter o controle do capital. O advogado gaúcho Renato Moreira, vice-presidente jurídico do rival, o Grêmio, fez um estudo sobre a Lei Pelé e concluiu que só há uma forma para que a ideia do clube empresa tenha sucesso. Criar uma sociedade entre o clube e um investidor para gerir as coisas do futebol. É a melhor alternativa para os clubes, porque preserva o patrimônio da entidade, e faz com que o clube otimize a utilização daquilo que é o seu bem maior, ou seja, a sua marca. Quem chegou hoje ao Brasil, chegou com a novidade. O formulário da Receita Federal sobre as compras feitas no exterior. Um começo até que tranquilo nos aeroportos e menos tranquilo em Foz do Iguaçu. O clima não foi nada amistoso entre sacoleiros e fiscais da Receita Federal na Ponte da Amizade, fronteira do Brasil com o Paraguai. A obrigatoriedade do preenchimento da declaração de bagagem provocou confusão. Os formulários acabaram em poucos minutos. Quem tinha pressa para fazer compras ficou revoltado. O tamanho da sala vazia, não tem uma pessoa para vir dar explicação que acabou o formulário. Nos aeroportos, o primeiro dia de exigência do formulário da Receita foi mais tranquilo. Mas muitos passageiros que chegavam ao Brasil foram surpreendidos pela falta de informação. Me deram um formulário, eu praticamente ignorei. E não teve problema? Aparentemente não, eu estou aqui, não me pediram nada. Apesar da burocracia, no Rio o novo formulário não desagradou os passageiros. As pessoas estão fluindo, como já disse, muito mais rapidamente. Porque quem já tem alguma coisa a declarar, com medo das multas, já aproveita, já procura aquela filinha própria para pagar seu impostozinho, declarar, está tranquilo. A partir de 1º de janeiro, a obrigatoriedade do preenchimento vai estar valendo para todos os aeroportos e fronteiras do país. Não precisam ser declarados livros, roupas ou objetos pessoais. Quem chegar do exterior vai ser obrigado a declarar a marca, o modelo e o preço do que excedeu o limite de compra, que é de $500 para viagens aéreas e marítimas e de $150 para viagens terrestres. O imposto é de 50% sobre o preço do produto excedente. E tem um recado também para quem está de malas prontas. Quem comprar acima do limite e não preencher o formulário, fica arriscado a pagar, além do imposto normal, multa de 50% só pela mentira ou omissão. Então, boas férias, uma boa noite para você e até amanhã.